Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Portal das 7h07 da manhã. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre narcisismo. Essa é a conversa que nós vamos ter, né? Narciso, e quem foi Narciso? Mitologia grega. Foi um cara tão lindo, que os deuses falaram que ele realmente seria assim, o deus da beleza, porém ele não poderia vangloriar a sua beleza, né? Até que um dia Narciso foi lá e se olhou no lago e o reflexo dele no lago fez ele se apaixonar por ele mesmo. E aí nunca mais ele realmente arrumou uma musa que o amava, porém nunca foi correspondida. Narciso sempre amou a si próprio. E talvez essa lenda da mitologia grega seja uma das coisas mais usadas na psicologia. Mas muito bem, alguém pode aí me falar feriado do que é hoje? Só me falaram que é feriado, não faço ideia. Que diacho de feriado é esse, né? Para mim, todo dia é domingo, porque todo dia eu faço aquilo que eu amo. Quando a gente faz aquilo que a gente ama, quando a gente está de bem da vida, em sincronização com as leis do universo, com as leis de Deus, você fala que todos os dias é domingo. Porém, os americanos têm, já falei aqui, né? Os americanos falam TGIF, Thanks God, It's Friday. Mas bora lá. Hoje, a live de hoje foi também pela uma seguidora que me pediu ontem, Luciano, você poderia falar alguma coisa sobre narcisismo? Então, Gilza, essa live foi a seu pedido, Gilza. Traremos a live para você agora que você acabou de pedir. Na Bahia não é feriado, tá vendo? Baiano tem aquela tradição que trabalha 24 horas por dia. Baiano é aquela tradição de energia, baiano não gosta de uma rede, baiano não gosta de falar devagar, baiano fala acelerado, baiano está trabalhando. Oh, meu Deus do céu, vamos parar com essas lendas gregas e vamos parar com essas lendas baianas também. Muito bom. Então, pessoas do bem, bora para a vida fazer acontecer com amor e com alegria. E ninguém me falou do que é o feriado hoje, hein? Só estão falando que não é feriado aqui e ali, ninguém me contou feriado do que hoje. Para mim não é feriado, estou acabando a live, já estou saindo para fazer a visita aí numa cozinha industrial, um dos meus negócios. Então, bora lá, né? Então, hoje o nosso papo é a respeito de narcisismo, acho que o erro, né, que o ser humano comete quando ele começa a pensar que ele é importante demais, né, que ele realmente tem a sua importância, ele passa a não ver os outros à sua volta, passa a não ver o sentimento de outras pessoas. Bom, muito bem, provavelmente eu acredito que todos aqui sabem como é conviver com uma pessoa para quem o ego é tudo. Revolução constitucionalista. Olha só, eu sou muito ignorante. Olha, Revolução constitucionalista. Não sei, não, olha, nessa me pegou, hein? Eu acho que eu fugi da escola, gente. Mas é por isso que muitas vezes a gente fala nós vai, nós volta, mas está tudo bem, o coração é grande e nós vamos aqui na nossa tocada. Muito bom. Então, voltamos lá para o narcisismo. Sabe essa sensação, que eu diria que é uma sensação tóxica, de você ter que lidar com o narcisismo, aquele narcisismo que apenas quer se exibir e crescer diante dos outros e acaba sendo insuportável, aconteceu em 1932. É o negócio do Miragaia e dos 3 combatentes lá. Muito bom. Gente, deixa eu voltar aqui para o meu pensamento aqui, senão eu perco. Eu vou ficar aqui entre o feriado, a Revolução de 32 aí, o MMDC, né? É verdade. Mas faz tempo, hein?
Faz tempo. Apesar de eu ter só 27 anos, faz tempo. Eu acho que eu vi isso aí no primário, na escola, né? E muito bom. Vamos voltar aqui. O que eu estava falando, gente? De narcisismo. Narcisista é aquele que quer se exibir, né? É aquele que quer se crescer diante de outras pessoas e eles acabam sendo, sabe o quê, gente? Insuportável, né? Ou seja, conviver com alguém que se nega a fazer uma autocrítica é como colocar assim pedras, né, num saco rasgado. Falando assim de outro jeito, sei lá, é como se você estivesse falando com uma parede. Vocês não sentem isso, né? Quando você fala com alguém que aquela pessoa nega olhar para si mesmo, ela nega fazer uma autocrítica, ela nega o que você está fazendo aqui, está em EPP, em evolução pessoal permanente. O que é evolução pessoal permanente que eu falo praticamente todos os dias aqui, a não ser você se autoconhecer? É o famoso entrar para dentro, né? Então, o que é isso? A não ser você ter autocrítica, você ter a coragem de entrar no lado negro que todos nós temos, e quanto mais coragem temos de entrar dentro desse lado negro, quanto mais o nosso lado luz resplandece. Então, é a mesma coisa que muitas vezes com algumas pessoas está falando para a parede. E isso, infelizmente, aparece em certos âmbitos como uma característica para algumas pessoas até de sucesso. É no momento que falta humildade. Bom dia, Portugal! Bom dia, Lisboa! Sejam muito bem-vindos. Ontem eu falei com a Raquel, porque sei que ela é de Lisboa. Logo em seguida, no meu direct, apareceu uma pessoa e falou assim: também estou em Portugal. Que bacana saber que algumas pessoas assistem a gente de Portugal. Que bacana saber que algumas pessoas assistem a gente do Japão. No Japão são 7 horas da noite agora, muito bacana. Então, por que acontece isso, né, com as pessoas? Essa característica de narcisismo em posições de sucesso. Isso ocorre porque, de alguma forma, uma característica psicológica como o narcisismo é capaz de apagar os outros benefícios da luz própria. Interessante isso, né, gente? Então, assim, são aquelas pessoas prepotentes, fantasiosos, que têm uma necessidade de admiração. Aquelas pessoas que muitas vezes têm ares de grandeza. Assim são as pessoas que empunham a bandeira do narcisismo. Claro que inconsciente, as pessoas nem percebem, nem admitem, que se esquecem do que os outros sentem. São pessoas que esperam ser reconhecidas como superiores e se divertem em suas fantasias de sucesso, de poder, de brilho, de beleza, o amor ilimitado. Muitas vezes a gente vê isso na política. Às vezes você fala assim, não dá vontade de chegar para os nossos governantes, para as pessoas que deveriam estar nos protegendo, que deveriam estar dando para o povo direito à alimentação, direito à saúde. Não dá vontade de chegar para essas pessoas e perguntar quanto você precisa para ser feliz? Qual é o teu número? Você fala assim, tá bom, já dá para mim, já dá para minha família. Quantos milhões? Porque parece que não tem limite. O poder, as pessoas querem mais e mais e mais e mais e mais. Em saber que muitas vezes o ser humano antigamente fala assim, nossa, um prêmio de loteria, eu viveria bem para o resto da vida. E cada vez as pessoas, quando chegam num prêmio de loteria, querem 2, 3, 4. Então, são essas coisas que se formam os narcisos dentro do ego, quando a pessoa só se importa consigo mesmo
e passa a perder os limites de certo e de errado. São pessoas que sentem que são únicas e que existe algo que os faz inigualáveis. Agora, por outro lado, a sua autoestima é sempre, mas é quase sempre frágil, apesar de acreditarem através das suas atribuições, muitas de suas qualidades, que eles pensam fazer eles como seres superiores. O narcisista, eles são muito sensíveis ao dano da crítica e da derrota. E isso faz com que diminuam muitas vezes o seu rendimento e o seu funcionamento profissional, e que pode chegar a se manifestar em episódios de depressão, sim. Agora, por outro lado, nos momentos de grandiosidade, a sensação que prevalece é sim um estado de ânimo maníaco ou hipomaníaco. As pessoas que abraçam o narcisismo, esperam que as pessoas os reconheçam como seres superiores, essa é a verdade. E, portanto, sabe o que eles fazem? Eles exigem uma atenção e uma admiração constante. Geralmente eles se preocupam que reconheçam o trabalho que eles fazem, eles mantêm a expectativa de que sejam recebidos sempre, sabe com quê? Com festa. O narcisista, ele vive de purpurina, né? De confete. Então essas pessoas geralmente, sabe o que elas são? Elas são invejosas e acreditam que os outros as invejam, o que faz com que elas se comportem de maneira arrogante e paternalista. O seu senso de direito e sua falta de sensibilidade em relação às necessidades e aos desejos do outro pode levar, sabe o quê? A exploração consciente ou até mesmo inconsciente, é claro, de outras pessoas. Então, esse tipo de coisa faz com que eles esperam e exijam dos outros uma dedicação especial. E se os demais respondem como eles gostariam, aí eles vão ter a determinação de dar também privilégios especiais e recursos adicionais a quem eles acreditam que os mereça. Aí entramos na parte da patotinha, né? A patotinha, acho que foi a Adri que falou que trabalhou com uma pessoa assim. A patotinha do chefe. Então, além de tudo isso, com esse tipo de problema de personalidade, essas pessoas narcisistas tendem a discutir as suas preocupações e interesses, geralmente de forma inadequada, longa e detalhadamente. Sabe? Eu lembrei agora do Oswaldo Montenegro, né? Oswaldo Montenegro tem uma música, eu adoro Oswaldo Montenegro, ele tem uma música que se chama O Chato, e daí ele, antes de começar a música, ele tem meio que um poema, não é um poema, ele faz ali uma retórica, né? Um devaneio a respeito do que é o chato, e tem uma parte muito assim, que agora eu falei isso, mas veio assim, pum, na minha mente, né? Que eles falam dos seus interesses de forma inadequada, longa, e eles contam em detalhes, né? Diz que o chato é assim, quando você passa na rua por ele, você fala oi, ele para e responde. E daí Oswaldo Montenegro fala assim, gente, oi, é bom dia, boa tarde, ninguém quer que você responda, né? É só assim, como é que você tá? Como é que você tá? É oi, não é para responder. Como é que você tá? Bem, acabou. E daí o chato, ele para e responde. E daí o Oswaldo Montenegro continua. E o pior, ele conta em detalhes. Então, mas é isso. O narcisista
faz isso, né? Ele tende a discutir as suas preocupações, interesses de forma inadequada, longa, e é um chato, meu, ele conta em detalhes, sem reconhecer o sentimento, sem reconhecer as necessidades dos outros. Por isso, como a Raquel coloca aí, quem entra numa relação desse jeito sai destroçado sim, sabe? E o mais, essas pessoas tendem a se mostrar impacientes com os outros quando os outros falam dos seus problemas e das suas preocupações. Imediatamente eles entram na crítica e eles passam a olhar com desprezo os problemas das outras pessoas. É isso. O narcisismo é vaidade de quem não tem outra coisa para exibir. Anota essa aí, que é o seu contraponto quando você encontrar um. Narcisismo, vaidade de quem não tem outra coisa para se exibir. É isso. Eu li algum tempo atrás um conto, uma metáfora, né? Que dizia o seguinte, que aquela pessoa andava ao lado do pai, da mãe, sei lá, uma pessoa andava ao lado de alguém, quando esse alguém, né, o pai ali, ou a mãe, sei lá, parou assim, bem na esquina, assim, numa curva, antes da curva, e ele parou. E daí ele ficou em silêncio, e daí ele perguntou assim para o filho, além do barulho dos pássaros, você está escutando mais alguma coisa? E daí disse que o rapaz, ele pegou e ele pôs atenção, né? Quando você põe a atenção nas coisas, ele pôs atenção e depois de algum tempo ele respondeu o seguinte, eu estou escutando o barulho de uma carroça. E daí o pai daquele garoto falou assim, sim, é verdade, é uma carroça vazia. E daí o menino falou assim, ué, mas como é que você sabe que a carroça está vazia se a gente ainda não consegue ver a carroça? E daí o pai respondeu, ué, é muito fácil saber quando uma carroça está vazia, por causa do barulho. Quanto mais vazia a carroça está, maior é o barulho que ela faz. Então esse é o conto. E daí a moral da história, né, é que aquele menino cresceu e ele ficou com aquela lição. E daí ele fala o seguinte, quando ele encontrava uma pessoa que falava muito, interrompendo a conversa de todas as pessoas, ou ela sendo inoportuna, ou em algumas situações violenta, ou se gabando daquilo que tem, ou se gabando, ou se mostrando prepotente, e fazendo menos das outras pessoas, que ele tinha a impressão de ouvir a voz do pai falando, quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho que se faz. Então, a humildade consiste muitas vezes em calar as nossas virtudes e deixar que os outros as descubram. Tem uma frase do Gilberto Cury, presidente da Sociedade Brasileira de PNL, que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, que as suas ações confirmem as suas palavras. Ninguém precisa se auto-vender, basta que as suas ações confirmem quem você é. O resto é blá, blá, blá. Então, vale você lembrar
que existem pessoas tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Eu conheço pessoas assim. Pessoas tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Ninguém está mais vazio do que aquele que está cheio de si mesmo. E geralmente, como que se extrai, como é que se tira de tudo isso que eu estou falando, a arrogância, a prepotência, o egocentrismo? Geralmente, são essas coisas que fazem mais barulho, que é completamente diferente da imagem saudável de si mesmo, que isso é autoestima. Você precisa saber essa diferença, porque você precisa ter uma autoestima, você precisa amar si mesmo. Porque se você não se ama, se você não se respeita, se você não tem a sua autoestima, se você não se dá valor, você vai acabar sendo capacho de alguém, porque alguém vai abusar de você. Mas são coisas completamente diferentes. As pessoas que se sentem muito importantes pulam como uma mola quando percebem qualquer tipo de ataque real ou imaginário. Porque qualquer detalhe mínimo faz elas sentirem que tudo é uma ofensa e que as pessoas estão faltando com respeito com ela. Por quê? Porque elas estão em busca de reafirmação constante e geralmente sai caro em suas relações pessoais, sai caro em seu desempenho vital. É isso, gente. Esse tipo de atitude nos faz reagir com o quê? Com rejeição, o que, por sua vez, perpetua o vitimismo dessas pessoas. Elas pensam que têm em seu poder a verdade absoluta sobre os outros. E elas teorizam sobre carências e os problemas dos outros a respeito de si mesmo. Sabe quando você chega perto de alguém e você quer falar alguma coisa sua e a pessoa imediatamente, você nem acabou de falar, ela fala, mas comigo aconteceu. Meu, não tem hora de você... Não tem. Se tem criança ouvindo a live aí, tapa o ouvido das crianças. Não tem hora que você, sabe, você tenta uma vez, tenta duas, tenta três, você vai falar, o outro te interrompe e fala, comigo aconteceu melhor, pior, diferente. Não tem hora que você tem vontade de fazer, puta que pariu, eu tô falando de mim, porra. Às vezes só um palavrão, né, pra gente jogar pra fora alguns sentimentos. E pouco a pouco, elas vão afastando as pessoas do seu caminho. Pessoas que realmente gostavam delas e que podiam lidar com as suas dificuldades, graças ao carinho que professavam. Então, nesse sentido, a gente não pode esquecer que as pessoas se comportam assim, que as pessoas que se comportam assim, na verdade, elas precisam de ajuda. Precisam de ajuda. Cabe a mim, cabe a você, cabe a nós tentar ajudar e poder nos aproximar dessas pessoas. E realmente recomendar que consultem um profissional, que consulte, sabe? Consulte alguma coisa para fazer elas trazerem esse inconsciente para a consciência. E são esses tipos de pessoas que muitas vezes chegam no meu treinamento semente e muitas vezes um filho,
Uma esposa fala, olha, o meu marido vai vir fazer, o meu pai vai vir fazer o treinamento, mas toma cuidado. Naquele momento do treinamento ou naquele outro momento é capaz meu pai querer te bater, é questão do meu marido querer te bater. Toma cuidado, que ele é uma pessoa muito bruta, muito arrogante. Vocês sabem que, em via de regra, são os primeiros a chorar dentro do treinamento? São os primeiros a chorar. Porque a hora que eles percebem que eles estão num ambiente seguro e que eles não precisam carregar aquela máscara que eles carregam na rua, eles se desmancham. E eu sei que muitas vezes lidar com pessoas assim não é fácil. Não é fácil. As pessoas se negam a vir para treinamentos. As pessoas se negam a ir procurar um profissional. São pessoas que muitas vezes acham que já sabem tudo, ou que vivem em profissões e meios que já viram tudo. Não é fácil, não, concordo com vocês. Porém, nunca é tarde para tentar se fazer alguma coisa. Nunca é tarde para você fazer o seu papel, abrir o seu coração, né, e ajudar, se é que a pessoa vale a pena. Muitas vezes, em alguns casos, não vale a pena. Então é isso. Para quem me pediu que estava precisando saber a respeito do narcisismo, está aí a minha visão, a minha abertura de coração para esse tipo de pessoa que parece que só tem um espelho diferente diante de si, né? Então é isso. Com muita humildade que eu conto para vocês, muitas vezes que eu acordo às 5 horas da manhã, 4:30 da manhã, e a primeira coisa que eu faço é me olhar no espelho com o cabelo em pé, assim. Aliás, eu sou feio pra caramba com o cabelo em pé, mas naquele momento eu me faço uma pergunta: a vida de quem é melhor porque eu existo? E quando você se pergunta a vida de quem é melhor porque você existe, é no momento que você sabe que perante Deus a sua felicidade vem na proporção de quanta felicidade você oferece para o outro e para o mundo. Então, comecem a perguntar para os narcisos que vivem à sua volta. Olhe dentro dos olhos dessa pessoa com carinho, com compaixão pelo ser humano que ele é e pergunte para ele: a vida de quem é melhor porque você existe? Não pela sua beleza, pelo seu egocentrismo, mas por aquilo que você faz para o outro e pelo outro. Gratidão profunda, que vocês tenham um TGIF, Thanks God It's Friday, e gratidão por estarmos juntos aqui mais um dia às 7h07 da manhã. Beijo no coração, bora para a vida fazer acontecer com muito amor e com muita alegria. Bora lá!